Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo tapete feito com retalhos de tecido. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? O tecido que eu estou usando é o tricoline 100% algodão, mas você pode usar o retalho que você tem disponível. Cortei na medida de 5 centímetros por 5 centímetros e de 2 em 2, direito com direito do tecido. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Para fazer os bloquinhos, posiciono na cor inversa, direito com direito do tecido, costura sob costura, e passa uma costura com a distância de um pé de máquina. Como esse tapete é um tapete de retalhos, é super importante sempre no começo e no final de cada costura fazer um pequeno retrocesso. Para fazer esse tapete, você precisa de 5 bloquinhos como esse. Cortei o tecido na medida de 9 centímetros por 9 centímetros, 4 vezes. Posiciono o bloquinho decorado sobre o tecido, direito com direito, rente na lateral. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina, sempre lembrando de fazer um pequeno retrocesso no começo e também no final. Viro com o lado direito virado para o lado de cima. Faço 3 tiras, cada tira com 3 tecidos. A segunda tira intercalo para ficar na sequência diferente da primeira. A terceira tira costuro na mesma sequência da primeira. Agora é só unir uma na outra, deixando direito com direito, rente na lateral, passando uma costura, deixando a distância de um pé de máquina e começando e finalizando com um pequeno retrocesso. Antes de pregar no tecido da base, passa no ferro de passar roupa. Cortei o tecido na medida de 60 centímetros por 40. Esse tecido que eu estou usando é um tecido de tapeçaria. Se você não tiver, pode ser brim ou jeans. Dobro no meio, dobro novamente, vinco na dobra do tecido. Para vocês visualizarem, vou passar o giz. E cada ponta do quadrado posiciono sob uma marcação. Para não sair do lugar, alfineto. Cortei as tiras com 7 centímetros, posiciono a tira na lateral do quadrado, com o lado direito virado para o lado de baixo, costuro. Essa primeira tira, costuro exatamente o tamanho do quadrado, viro a tira com o lado direito virado para o lado de cima, deixo bem certinho, alfineto para não sair do lugar. Corto o excesso. A segunda tira e as demais, começo a costura sob o tecido que eu acabei de pregar e termino no final do tecido quadrado. Viro a tira com o lado direito para o lado de cima, arrumo certinho, alfineto para não sair do lugar. Posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, começo a costura sob o tecido e finalizo no final do tecido quadrado, sempre lembrando de fazer um pequeno retrocesso no começo e também no final de cada costura, para não desmanchar o tapete conforme a gente vai usando e lavando.
Quando terminar de costurar os 4 lados, troca a cor da tira e faz novamente a costura, sempre seguindo um sentido para ficar certinho o tapete, começando e finalizando a costura com um pequeno retrocesso e costurando com a distância de um pé de máquina. Desse jeito, seu tapete vai ficar certinho e a costura não vai sair torta. Costuro os 4 lados do tapete, depois troco a cor da tira, faço novamente os 4 lados do quadrado. Para decorar esse tapete, usei 3 tecidos com cores diferentes, desse jeito o tapete fica com o desenho destacado e eu acho mais bonito, mas se você preferir, você pode usar mais cores, que também fica super bonito. Depois de costurar em todo o tecido da base, viro com o lado avesso virado para o lado de cima, corto todo o excesso do tecido. Para dar acabamento nas laterais, cortei a tira com 4 centímetros, posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Viro o tapete com o lado direito para o lado de cima, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral sob a costura que acabou de fazer e passo uma costura. Começo pregando nas laterais com 60 centímetros. Faço esse mesmo processo do outro lado. Para dar acabamento nas laterais com 40 centímetros, viro o avesso do tapete para o lado de cima, a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, deixo aproximadamente 2 centímetros, esse excesso dobro para o lado de baixo, começo a costura com um pequeno retrocesso, quando chegar na outra lateral, viro aproximadamente 2 centímetros para o lado de baixo e finalizo com um pequeno retrocesso. Viro o tapete com o lado direito para o lado de cima, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira sob a costura, começo a costura com um pequeno retrocesso, vou dobrando e costurando. Quando chegar na outra lateral, faço um pequeno retrocesso e para finalizar o tapete, faço o mesmo processo do outro lado. E ficou assim o nosso tapete. Olha só que lindo e super fácil para você fazer e decorar a sua casa, dar de presente ou vender. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo.